A Nervura do Real, imanência de Spinoza, de Marilena Chauí, da Companhia das Letras. Esse calhamaço aqui, essa Bíblia da Marilena Chauí, é uma das principais pensadoras da esquerda tupiniquim, da esquerda brasileira. Então vamos conhecer um pouquinho dessa obra da Nervura do Real, da Marilena Chauí, Imanência e Liberdade em Spinoza. Este livro se dedica a compreender a subversão filosófica de Spinoza. A tradição judaico-cristã crê na existência de um ser supremo, transcendente, que, por um ato de vontade, cria o mundo e os seres humanos como criaturas dotadas de livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Afirmando Deus, ou seja, a natureza, Deus é a natureza, ou seja, a natureza, Deus, civ natura, Spinoza subverte essa tradição milenar. Demonstra que o ser absoluto é imanente, está aqui, é esse próprio universo no qual nós vivemos. É um universo e que todas as coisas são efeitos necessários de sua ação. Tudo o que acontece, acontece por necessidade. Então a liberdade aí meio que desaparece, né? A liberdade é cumprir aquilo que deve ser, ou aquilo que é o propósito do universo, a providência universal das leis da causalidade. E que todas as coisas são efeitos necessários de sua ação. Assim, o mundo não provém da escolha do Criador, mas flui da essência infinita do absoluto de todos os seres, incluindo os que têm a ordem necessária da natureza. A gente está seguindo, está aqui agora falando de frente para essa câmera, que depois vai chegar, tudo isso já estava pré-programado por esse Deus imanente que é a natureza, né? As interpretações da julgam que nela a existência de seres individuais é possível, já que todas as coisas são modificações de um único ser imanente. Julgam também impossível a liberdade humana, visto que Spinoza afirma a necessidade plena da ordem das leis naturais, das quais nada e ninguém escapa. Opondo-se a elas, o livro de Marilena Chauí mostra que a imanência de Deus, a natureza, não abole, mas, ao contrário, é a necessária da existência efetiva dos seres individuais e da sua verdadeira liberdade, sua verdadeira capacidade de escolher. Então não é apenas no seu volume que este livro é monumental. Ele o é, sobretudo, pela notável proeza que representa no campo da historiografia filosófica. As óticas diferentes, frequentemente rivais, da análise imanente do discurso e de sua inserção na história da cultura harmonizam-se aqui sem problema ou conflito, enriquecendo-se reciprocamente. Longe de se oporem como os polos de um dilema, o interno e o externo comunicam-se numa dialética viva que culmina na apresentação em transparência da singularidade do pensamento de Spinoza em seu tempo próprio. Com essa expressão, entendamo-nos, quero significar mais que a mera situação histórica da obra, pensando, sobretudo, na própria obra como operador essencial para a compreensão de seu tempo histórico. Não será justamente esse o traço que marca a boa história da filosofia? Lembremos-nos de Hegel, que dizia: a história da filosofia é a história da filosofia. Afastamos-nos, assim, de boa parte da tradição dos estudos spinozanos, que tende a explicar a obra à luz do que a precede, um passado de que se afasta, ou que perpetua, ou do que a sucede, um futuro que ela antecipa ou é incapaz de antecipar. Mas o curioso, singular, é que a proeza de identificar positivamente essa filosofia, não mais em relação ao que a filosofia já não é, ou não é ainda, de isolar sua plena singularidade, seja justamente determinada como filosofia das coisas singulares. Então, ao fazer assim, exemplarmente, a história da filosofia ou filologia, como de algum modo fazia o próprio Spinoza com as escrituras sagradas, Marilena Chauí retoma, por sua conta e vez, o trabalho do pensamento em sua ponta mais extrema e aguda, a desejada coroação filosófica da historiografia, como descobrirá o leitor ao percorrer este livro, mais alentador do que alentado. Esse é o prefácio aí, não, a orelha feita pelo Bento Prado Júnior. Marilena Chauí é professora de História da Filosofia e de Filosofia Política na Universidade de São Paulo, onde leciona desde 1967, ano que defendeu sua tese de mestrado sobre Merleau-Ponty e iniciou na França seus estudos sobre a filosofia de Spinoza. A esse filósofo dedicou seu doutoramento e sua livre docência em filosofia. Além das atividades acadêmicas, tem participado ativamente da vida política do país, lutando pela transformação de nossa sociedade, estruturalmente autoritária, numa sociedade democrática em que os direitos sejam reconhecidos e novos direitos sejam criados. Fez sua afirmação de Spinoza de que a filosofia não é meditação sobre a morte, mas de vida,
e que a felicidade é a alegria de um corpo e de um espírito capaz de viver a multiplicidade simultânea de afetos e ideias. Mas a nervura do real. Isso aqui é tenso, hein? Devido a um erro editorial, o título deste livro foi grafado incorretamente, sem um artigo no frontispício e na página de créditos. O título correto é A Nervura do Real, Imanência e Liberdade em Spinoza. Volume 1, tem o volume 2, que eu já fiz o vídeo para vocês. Escrito no correr de muitos anos, este livro deve muito a muitos e seria difícil mencioná-los todos sem correr o risco de esquecer alguém. Mas a todos agradeço. Alguns, porém, que seguiram de perto a redação final, quero agradecer nominalmente, começando pelos meus dois amigos, Sérgio Cardoso e Olgar Matos, primeiros leitores da versão final deste livro. A Sérgio, pelo paciente acolhimento dos meus textos, pelas sutis sugestões trazidas pela agudeza de seu engenho, a Olgar pelo carinho e pela confiança que incentivaram o meu trabalho, não me deixando esmorecer. Agradeço aos meus colegas José Eduardo Baioni e Cristiano Rezende e Homero Santiago pela leitura rigorosa e cheia de cuidado, pelas inestimáveis sugestões e pertinentes correções. Agradeço também a enorme paciência e cuidado de Cristina Pens. Agradeço a minha mãe, meus filhos e as três graças, Valquíria, Juraci e Amélia, pela preparação das fichas bibliográficas e por fazerem de minha casa o lugar onde dá gosto viver. Nervura. Na arquitetura, moldura arredondada ou linha saliente que prende as arestas de uma abóbada e separa seus panos. Na botânica, um cordão exteriormente visível na superfície das folhas e das pétalas, constituindo feixes vasculares que as irrigam. Nervura central, a que percorre longitudinalmente a folha pelo centro e que não falta nunca. Prega finíssimo ou fio mais grosso entremeado no tecido, formando desenho ou listra em relevo. Conjunto de nervos da lombada de um livro formando uma saliência transversal que prende todas as páginas. Técnico, fio saliente que reforça a resistência de uma peça. Zoologia, filete de natureza córnea que se estende pela membrana das asas dos insetos, mantendo-as rígidas durante o voo. Então, de qualquer forma, a nervura é o que prende o real. Então, algumas indicações das citações da obra de Spinoza. Né? A obra de Spinoza será citada a segunda edição crítica do Gebhard. Quando necessário, será feita menção às edições latina e holandesa de 1677. As siglas correspondentes serão, aí tem aqui, né? As obras também... Isso que eu tinha falado na outra, né? Embora a tradição, normalmente o título Tratado de Intellectus Imendatione seja traduzido por Reforma da Inteligência, Reforma do Entendimento e Reforma do Intelecto, ou Correção do Intelecto, e Joaquim de Carvalho tenha proposto Regeneração do Entendimento, decidimos vertê-lo por Tratado da Emenda do Intelecto, para conservar o sentido original de emendatio, como medicina da alma ou da mente. A tradução mais correta ou literal seria, na verdade, Tratado da Cura do Intelecto. Então, questões, introdução. Decifrar um hieróglifo. Decifrar um hieróglifo? Vamos lá, né? Como alcançar o sentido de textos escritos numa língua de que se perderam palavras, expressões idiomáticas e ornatos, em que o sentido de inúmeros vocábulos tornou-se incompreensível e da qual não dispomos de dicionário, gramática nem retórica? Com que forças venceremos o tempo voraz que tudo abole da memória dos homens? Omnis fere tempus edax ex hominum memoria abolevit. O tempo voraz que devora todas as coisas, tudo abole da memória dos homens. Spinoza no Tratado Teológico Político. Quais as indagações que pareceriam indicar um passado inacessível e sobre as quais se adivinham os versos de Ovídio? Tempus edax rerum tuci invidiosa vetustas omnia destruitis vitiaque dentibus aeve paulatin lenta consumitis omnia mortis. Ó tempo voraz, e tu, invejosa velhice, tudo destruís, e tudo o que foi corroído pelos dentes dos anos, paulatina e lentamente consumis pela morte. O vídeo na Metamorfose. Então, Spinoza abre uma via de acesso ao pensamento de escritores antigos. No Tratado Teológico Político, instaurando o método moderno de interpretação de documentos históricos, no caso a Bíblia, Spinoza enuncia as condições reguladoras do trabalho interpretativo. Conhecimento perfeito da natureza e propriedades da língua em que o texto foi escrito, coleta e reunião de todos os enunciados referentes a um mesmo assunto, o que possibilita o esclarecimento de um escrito obscuro
pela comparação com outros que versem sobre a mesma matéria, sem indagar sobre a verdade das coisas e dos fatos revelados, mas apenas sobre o verdadeiro sentido do texto, conhecimento de todas as circunstâncias e particularidades da vida, dos costumes e do temperamento dos autores, dos personagens e dos destinatários dos textos, épocas e objetivos da redação e da leitura, fortuna dos escritos, variantes, as mãos em que caíram, alterações que sofreram no curso do tempo, acréscimos, cortes e censuras, e a data da composição da forma atualmente conhecida. Gramática, filologia, etnologia e paleografia devem permitir que o texto seja conhecido por e nele mesmo, de tal maneira que as fontes externas para seu conhecimento sejam compreendidas como internas a ele. Inicialmente conhecida enquanto exterior ao texto, aos poucos a história vai sendo aprendida como imanente a ele e melhor compreendida por seu intermédio, se ela oferece as razões do documento. Este torna inteligível a história que o suscitou, ambos instituindo um campo material e cultural internamente articulado. Nossa Senhora, bagulho é denso, hein? Esse é um pouquinho dessa obra, a nervura do real, aquilo que de alguma maneira amarra a realidade, faz com que ela se interligue, esteja tudo interligado, né? Essa é a concepção do Deus imanente, Deus civil natura, do Spinoza, e da sua liberdade, né? A liberdade para ele nada mais é do que a necessidade, fazer aquilo que é necessário. E tudo é necessário. Tudo que acontece aqui agora é necessário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ative o sininho e aguarde os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E lembrando também que esse é o grande problema, né? Porque se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer, a gente não tem escolha. Ele já nos faz sabendo o que nós vamos fazer do começo ao fim da nossa vida, se nós vamos para o céu ou para o inferno. Isso é um problema teológico que agora é suplantado para a teologia imanente do Spinoza, né? Que se Deus é a natureza e se tudo na natureza funciona de forma necessária, como é que nós somos livres? Se está tudo de alguma maneira pré-programado pela própria natureza, que funciona de forma divina, criando e mantendo todas as coisas. Onde está a liberdade, a singularidade. A própria singularidade pode estar prevista aí, mas prevista num maquinário, num mecanicismo necessário, não, algo meio... A dialética, depois o Hegel vai tentar traduzir esse pensamento dele para a dialética, né? Mas é bem complexo isso. É a mesma armadilha que a teologia entrou ao afirmar a onisciência divina. Então é isso aí. Hasta la vista, baby. Até a próxima.